A nossa segunda-feira sempre começa bem com o Ver Mais Saúde. Você sabia que 1 em cada 4 mulheres desenvolve depressão pós-parto e que cerca de 80% vivenciam um blues puerperal severo? São duas situações diferentes. Esses dados alarmantes mostram a importância da psicologia obstétrica. Mas é possível cuidar da saúde mental durante a maternidade, prevenir doenças, fortalecer o vínculo com o bebê. Quem nos explica é a Débora Sola Pires, que é psicóloga obstétrica, está aqui com a gente. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Bem-vinda aqui ao Ver Mais para a gente falar desse tema tão importante, ainda mais vindo pós um Dia das Mães, né, que foi ontem. Quando a gente fala da necessidade de ter esse acompanhamento psicológico, né, a gente está falando a partir de que momento essa mulher precisa ser assistida? Na verdade, desde o momento que ela deseja engravidar, né? Desde a pré-concepção. A gente sabe que tem uma série de questões que geram ansiedades, né? Por essas famílias que desejam engravidar, mas durante toda a gestação, preparação psicológica para o parto e o puerpério também. E o puerpério aqui eu falo de até 3 anos pós-parto. É preciso esse cuidado. É muito comum a gente ver casais falando, estamos tentando ter filhos, muitos não gostam de tocar no assunto, se reservam, fica um assunto só entre o casal mesmo e não compartilham isso com amigos, com família. E muitas vezes não procuram um profissional para fazer esse acompanhamento. Isso, se abrir, conversar a respeito, pode facilitar também o processo? Pode, principalmente se for uma conversa especializada, né? A gente sabe que esse período aí da pré-concepção, essas questões que envolvem infertilidade, que envolvem esses tratamentos, tem uma série de outros tratamentos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, envolve questões que são endometriose, questões mesmo psicológicas também não relacionadas a algum tipo de doença física em si. E aí trazer essa fala para quem conhece do assunto, né, e poder orientar quais são as ações, que tipo de condutas, hábitos, faz toda a diferença. Você hoje atua com uma equipe multidisciplinar, Sim. com médicos, com doulas, uma mãe que está grávida, uma mulher grávida que deseja ter esse acompanhamento. Deve ter o acompanhamento da psicóloga junto, de repente na conversa com a doula, na conversa com a médica, ali podem ser resolvidas algumas questões? Sim, como a gente estava conversando, né, veio para completar a doula, a psicóloga, consultora de amamentação, a equipe médica, né? Então, muitas vezes a gente percebe no pré-natal com o obstetra, eles percebem que falam várias vezes a mesma explicação e essa gestante não consegue absorver. Tem uma série de ansiedades por trás que aí nós, psicólogos obstétricos, conseguimos ajudar, contribuir. A mesma questão com a doula, né, que aí é aquele trabalho mais focado no parto. Existem demandas que pedem o papel ali, a pessoa da psicologia obstétrica na hora do parto, porque pode entrar num pico de ansiedade, numa crise. Então tem toda essa preparação em conjunto e se faz importante ter essa equipe, por isso desse movimento, né? Qual a diferença da depressão pós-parto para o blues puerperal? Tá, o blues puerperal ele acomete aí até 80% das mulheres. Ele geralmente tem seu pico no 5º dia pós-parto, durando aí de 15 a 20 dias. Mas naturalmente ele se dissolve, né? Então é um momento de melancolia, de tristeza, de choro, mas ele naturalmente se dissolve. Essa mulher chora muito por questões diferentes a qualquer momento do dia? Pensa, a rotina dela mudou totalmente. Ela não tem mais um sono de qualidade, né? Tem todo esse senso de responsabilidade aumentado por essa vidinha que está ali dependendo dela. Então tem uma série de questões biopsicossociais que são afetadas. Então acomete aí essa questão do blues puerperal. Eu falo que é quase como se fosse natural do processo, até pelo tamanho de pessoas, de mulheres que sofrem, né, de blues puerperal. Acontece que às vezes é confundido com a depressão pós-parto, que é um blues puerperal potencializado, vamos dizer assim, e mais frequente, constante, num tempo maior. Então passou esses 15, 20 dias e essa mulher continua chorando, né? Essa mãe continua tendo essa melancolia, tendo seus hábitos, seus comportamentos totalmente diferentes de antes, né? Não tem vontade de tomar banho, não tem ânimo para se alimentar, muitas vezes não quer nem se relacionar com esse bebê.
aí a conduta tem que ser diferente. A gente falava que ter esse acompanhamento desde o início previne doenças, por exemplo, uma depressão pós-parto, blues puerperal e tantas outras. Mas, por exemplo, alguém está passando por essa situação, a mãe ali de primeira viagem, que talvez não esteja entendendo esses sentimentos, quais são as características, o que ela deve observar, ou familiares que estão até acompanhando a nossa entrevista, de que forma podem ajudar e dizer, olha, você precisa de acompanhamento psicológico obstétrico? Primeiro é essa intensidade dessa tristeza, né? Ela já acorda triste. Geralmente a gente percebe essa característica da tristeza mais presente durante a noite, quando está todo mundo dormindo e ela ali acordada amamentando. Mas como que tá a intensidade da tristeza e a duração? Passaram-se esses 15 dias aí pós-parto e ela continua forte? Depois, essa questão mesmo de comportamento, de hábitos, o escovar os dentes, o tomar o banho, o se alimentar, o se hidratar, cuidados básicos mesmo, ela deixa de demonstrar esse interesse nesses cuidados. Já se passaram 30 dias do nascimento e ela ainda insiste em estar usando pijama porque não tem ânimo de se arrumar, sabe? São sinais. São sinais. Uhum. Essa melancolia, esse choro, né, que é comum no puerpério, aí até nos primeiros 3 meses, mas como que está vindo esse choro? Ela não consegue controlar essa vinculação com esse bebê, muitas vezes ela não consegue não demonstrar amor, e sente um excesso de culpa. Então, são todos sinais importantes de se olhar. A gente está trazendo esse tema porque também estamos no Maio Furta Cor, né? Isso. Essa campanha da saúde mental da mulher, da mãe, né? O que traz a campanha nesse ano? Qual é o reforço? Essa campanha ela já existe desde 2020, quando iniciou a pandemia, né? E ela traz esse olhar exatamente no mês de maio, mês das mães, e Furta Cor, porque cada maternidade tem a sua nuance, assim como a Furta Cor, mas ela traz esse olhar para a saúde pública, né, para as questões públicas que fomentem a saúde mental materna. Então, a gente vai falar desde ter rede de apoio, mulheres se apoiando, essa questão da aldeia, né, a ter acesso à saúde mental e à saúde integrada, né? Porque a gente precisa cuidar de corpo, mente e social, então a campanha traz esse olhar. E que o serviço, por exemplo, de psicologia obstétrica possa também ser oferecido em rede pública, né? Levado para todas as mulheres, né? A gente já tem psicólogas obstétricas como atividade de SUS, por exemplo, em Goiás. Lá já é muito forte essa questão. Então, tem todo esse movimento, existem vários projetos de lei que tentam trazer essa questão do acesso à saúde mental, em especial de profissionais especializados nesse ciclo gravídico puerperal, de forma pública, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso. Tem alguma rede social que a gente possa saber mais sobre a campanha? A própria Instagram do Maio Furta Cor. É tudo juntinho, @Maio Furta Cor. A gente consegue as informações das ações em todo o Brasil, então. Sim, inclusive aqui em Blumenau será domingo. Domingo? Como que vai ser? Domingo às 9 horas da manhã, ali na Praça Dr. Blumenau, próximo ali do Refúgio Patagônia. Vamos estar reunidas, eu, doulas, fisiopélvicas, fotógrafas, obstetras, trazendo todas essas informações para as mães, desde o desejo por engravidar, gestantes e puérperas. Acesso gratuito? Gratuito. 9 da manhã, então, no próximo domingo, esse papo super importante aí, reunindo mães e profissionais da maternidade. Obrigada, Débora, pelas informações, pela presença aqui no programa. Eu que agradeço.